Tá bom? Então, boa noite. Essa é a nossa aula da unidade 3.2, tá bom? Que vai falar sobre fichamentos, resumos e resenhas, tá bom? A gente até meio falou um pouco sobre cada um deles, principalmente resumo e resenha, mas agora a gente vai ter a aula específica deles. E vamos aproveitar em fichamentos para a gente falar também sobre citações diretas e indiretas, tá bom? Então, essa é a aula de hoje. Então, o que é o referencial teórico, né? O referencial teórico consiste num resumo, né? Num resumo de discussões já feitas, né? Por que eu botei isso aqui em negrito? Já feitas, que é o mais importante. É porque nós pegamos ali de produções de trabalhos já produzidos, né? Nós vamos embasar nossa fala com trabalhos de outras pessoas, principalmente trabalho com maior cunho teórico, a gente pode dizer assim, que são livros e artigos, né? Também trabalhos de mestrado e de doutorado. Já feitas por outros autores sobre determinado assunto, servindo como embasamento, né? Que eu acabei de falar aqui, ó, o embasamento para o desenvolvimento de um tema específico. Embasamento de um tema específico. No referencial teórico, são apresentados os mais importantes conceitos, justificativas e características. Sobre o quê? Sobre o seu assunto, né? Do ponto de vista da análise feita por outros autores. Esses outros autores a gente pode até botar aqui, ó, com mais relevância. Né? Então, nós estamos ali sendo introduzidos na produção científica e a gente precisa de autores com mais relevância para poder embasar aquilo que nós vamos fazer. Um dos principais objetivos do referencial teórico para um projeto de pesquisa, por exemplo, é criar um plano de sustentação e argumentação. Essa palavra aqui, ó, é importantíssima. Sustentação e argumentação, né? É o referencial teórico que vai sustentar o seu trabalho. O seu trabalho ele vai ter credibilidade porque ele vai estar sustentado em um referencial teórico feito, embasado em pessoas que já têm uma relevância, tá bom? Dando embasamento e servindo como comparação em relação a resultados a serem obtidos, né? Isso aqui é interessante, ó. Comparação, por quê? Porque o trabalho que você vai fazer, outros já fizeram. Né? E esse outros com maior relevância. Então eles vão comparar, nós meio que vamos comparar os nossos dados com os dados de outras pessoas que têm uma maior relevância, se debruçaram mais sobre o assunto, são especialistas sobre um determinado assunto que é que a gente quer falar, tá bom? Então isso é o nosso referencial teórico. Resumindo, é mais ou menos o embasamento do nosso trabalho através de trabalho de outras pessoas com maior relevância que vão sustentar a nossa argumentação, tá? Vai sustentar a nossa argumentação. A sustentação da nossa argumentação é com base em dados, com base em referências. Se a gente falar da nossa cabeça, não dizer de onde a gente tirou, nosso trabalho ele vai estar sem sustentação, sem embasamento. Então, o trabalho, quando o professor pergunta, isso aqui tu tirou de onde? Aí tu não sabe dizer, ou tu inventou, ou tu plagiou, né? Ou tu inventou, ou tu plagiou. Então, a gente tem que ter muita atenção quanto a isso, tá bom? E para isso, nós precisamos das citações, tá bom? Essas citações, elas são justamente o mecanismo do embasamento. Ele vai ser o mecanismo, que nós vamos falar aqui que nós temos dois, segundo a ABNT. Tá bom? Citação ocorre quando se menciona uma informação retirada de outra obra. Então, quando eu menciono
algo retirado, alguma informação retirada de alguma obra, eu tenho que dizer de onde eu tirei, né? A citação. Ela serve para dar suporte ao conteúdo apresentado, né? Ela vai dar suporte, ela vai dar embasamento, lembra? Ela vai dar embasamento. A normativa que rege as citações é a NBR 10520 da nossa ABNT de 2002. Teve uma retificação recentemente, a gente vai citar aqui, tá bom? E ela pode ser categorizada como duas, basicamente. Nós temos a citação direta e a citação indireta. Por que eu digo duas? Porque nós vamos falar sobre citação de citação, mas essa aqui ela está perdendo uso, porque ela perde credibilidade. Por que a citação de citação? É o cara que leu um livro, fez uma citação, aí tu pegou o que ele leu do livro e resumiu o que ele leu do livro, entendeu? Então é uma citação da citação, é um resumo do resumo, né? É um entendimento do entendimento. Ah, então citação de citação está ficando em desuso por causa disso. Perde credibilidade. O que é que a gente faz? Em vez da gente pegar a citação, porque é mais ou menos assim, ó. É o livro, aí o autor leu, e fez as observações dele, você pega desse autor. Por isso que é, ó, citação, o autor citou de qual? Desse livro. Por isso que é citação da citação. O que é o correto a gente fazer? Em vez de fazer citação de citação, a gente vai direto na fonte. A gente pega o livro. Isso é interessante quando a gente vê isso aqui lá nas referências. Lá nas referências do autor. Ou seja, ele tirou isso aqui de um livro. Aí eu vou, ó, nas referências desse autor, e em vez de pegar do autor, eu pego do livro que ele pegou. Professor, pode falar. Nesse caso aí, a gente usa a PUD, né? É nessa situação? Isso, é nessa situação que nós usamos o APUD. Viu? APUD. É nessa aqui. O APUD tá ficando em desuso, não se usa mais. Porque, sabe, a ideia de preguiçoso é mais ou menos, ó, de vez de tu pegar direto do livro, ler o livro, não, tu vai ler o resumo do livro. Então os caras vê como ideia de preguiçoso. O trabalho com muito APUD, ele é um trabalho fraco. Porque o autor ele não se debruçou sobre as obras clássicas, né? Sobre aquilo, o básico sobre a construção do teu trabalho. Então é interessante a gente tirar APUDs. Professor, é proibido usar APUD? Não, tem que ter poucos. Quando é que a gente usa APUD? É quando a gente não tem acesso a esse livro. Quando nós temos acesso, quando o acesso ele é restrito, só o autor conseguiu, aí fica difícil. Mas hoje em dia quase tudo se consegue. Por exemplo, poucos autores conseguiram os originais da Bíblia, que está lá no Vaticano, por exemplo. Aí tu não tem como pegar o livro, né? Tu vai fazer o quê? APUD. Nesse caso é um caso, como eu expliquei essa aqui, uma exceção, né? A maioria das vezes é interessante você ir direto na fonte principal e não pegar por intermédios, tá bom? Então, voltando para cá, nós temos dois tipos básicos. É a citação direta, também chamada de textual, e a citação indireta, chamada também de livre. Não esqueça. Então, quando vocês verem, está em desuso, mas pode acontecer. Citação textual, que é a direta, e a citação indireta, que é chamada de livre. Ó, esse aqui, ó, copiou e colou. Só lembrar. Quando eu copio e colo, eu faço uma citação direta. Quando eu entendo e escrevo, ou seja, eu meio que faço um resumo, escrevo, ó. Quando eu entendo e escrevo, eu faço uma indireta. Então, se eu simplesmente peguei do trabalho, copiei e colei, eu fiz uma citação direta. E ela vai ter um modo de se fazer de acordo com a ABNT 10520. Se eu li o texto, fiz um resumo daquela parte que eu entendi, eu fiz uma citação indireta, que também vai ter uma outra forma de se citar, segundo a NBR 10520, tá bom? Então nós temos essas duas aqui, ó, citação direta e
indireta. De novo, dando um resumo bem rápido. Quando eu copio e colo, citação direta. Quando eu entendo e reescrevo aquilo que eu li, eu estou fazendo, ó, entendendo e escrevendo, eu estou fazendo uma citação indireta, tá bom? Bora seguindo. Qualquer dúvida aí, gente, pode ir parando e fazendo as perguntas sem problema, tá? Pergunta aí. Tem mais uma dúvida aqui, professor. Pode falar. A citação que eu faço assim no meio de um parágrafo, ela é direta ou indireta? Não entendi. Assim, eu quero fazer uma citação, né? Eu tô fazendo um parágrafo, tô escrevendo um parágrafo, e aí eu quero colocar aquela citação dentro do parágrafo. Assim, aí depende. Se tu copiou e colou, ela vai ser uma citação direta. Se tu foi o entendimento daquilo que tu leu, é uma citação indireta. Aí vai ter dois tipos de formatação. Cada uma a NBR explica um tipo de formatação. Eu vou explicar os dois tipos para vocês. Vai depender do que tu fez. Se tu fez uma citação direta, é um tipo de formatação, que é mais ou menos até 3 linhas. Se tu copiou e colou, né? Se ela tem até 3 linhas, vai ser de um jeito. Se ela tem mais de 3 linhas, vai ser de outro jeito. Aí tá a chateaçãozinha da ABNT. Se tu copiou e colou, ou se tu leu, entendeu e reescreveu o que ele falou, tu fez uma citação indireta, que vai ter outro tipo de formatação, tá bom? Então vamos com calma aqui que é para vocês irem entendendo. Mas dentro do texto pode ser tanto direta ou indireta. Se for até 3 linhas, ela fica dentro do texto. Se não, ela fica afastadinha assim, sabe? Aquele texto que fica... Aqui tá a folha, ó, e fica aqui com as letrinhas menores aqui. Aquilo ali é uma citação direta com mais de 3 linhas. Com mais de 3 linhas. Viu? Ah, entendi. Então, no caso, eu vou colocar ela recuada desse jeito aí quando for mais de 3 linhas, né? Quando for mais de 3 Acho que a minha linhas... pergunta era... Quando for mais de 3 linhas e for copiada e colada. Se tu tem mais de 3 linhas, mas foi o teu entendimento daquilo, aí não entra nessa formatação aqui, porque vai ser uma citação indireta e vai ter outra formatação, tá bom? Se eu parafrasear, é indireta. Indireta. Ipsiliter do que tu leu, copiou e colou, né? É citação direta. Aí depende, a citação direta com mais de 3 linhas e menos de 3 linhas. A citação indireta, ela pode ter quantas linhas você quiser. Ela só vai ter uma formatação diferente. A única formatação... Nós vamos ter basicamente 3 tipos de formatação, né? Uma citação direta com menos de 3 linhas, direta com mais de 3 linhas e a indireta, que a gente vai ver nos próximos slides. Tá bom? Bora seguir. Então, as citações diretas. Então, bora lá. As citações diretas ou textuais, as palavras do autor em questão são transcritas exatamente. Por isso que eu falei para vocês que é ipsiliter, né? Ou seja, é exatamente como eu peguei do livro, como eu peguei do artigo, da revista, é exatamente como está lá, eu boto a minha citação direta, né? Sem alterações. Se eu fiz alterações, ela vai ser uma citação indireta. Essa se classifica em... Então, bora lá. A citação direta se divide em 2. Então, bora lá. Citação direta curta, citação direta longa, tá? Bora para curta primeiro. O que é que a ABNT diz dela sobre essas duas? O que é que a ABNT fala desses dois tipos de citação? Ó, a citação direta curta, ela não pode ultrapassar 3 linhas, tá bom? Elas fazem parte do texto, mas precisam estar entre aspas. Então, ó, eu estou escrevendo aqui, escrevi, aí de determinada parte do texto eu pego uma frase do autor com menos de 3 linhas. Eu abro aspas, continuo escrevendo, fecho aspas, faço a minha referenciação, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, e continuo escrevendo. Esse trecho aqui, ó, que está entre aspas, é justamente a minha citação direta curta. Citação direta curta é o que? É uma citação copiada e colada, ipsiliter, exatamente do que está lá, com menos de 3
linhas. Por isso que ele diz aqui, ó, faz parte do texto. Ela continua no meu parágrafo. Porque se ela tiver mais de 3 linhas, acontece aquilo que eu falei para vocês. É aquela que vai ficar afastadinha aqui do meu texto. Então a gente vai ter o texto aqui, né? E vai ter aquela afastadinha. Essa aqui afastada é a minha citação direta longa. Citação direta longa, tá bom? Então, ó, de novo, citação direta curta, transcrita, ipsiliteris, sem alteração. Ela faz parte do texto, ela precisa ter menos de 3 linhas e está entre aspas. Eu não altero o tamanho da letra, eu não altero isso aqui que a gente chama de recuo, não altero nada, ela fica tudo dentro. Só precisa estar entre aspas e não ultrapassar 3 linhas, tá bom? Deixa eu só pegar aqui a borracha que eu fiz. Opção de ponteiro. Borracha. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Pronto. Então bora falar agora sobre citações diretas longas. Todo mundo entendeu o que é uma citação direta curta? Sim? De boas? É copiado e colado, retirei lá. Ela tem até 3 linhas. E quando eu for botar ela no meu texto, ela tem que, o que eu tirei tem que estar entre aspas e referenciado. A referenciação a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Tá bom? E uma citação direta longa. Aí essa citação direta longa, ela já vai ter uma formatação diferente. Aí é o que é a parte chatinha, viu? Então, ó, a citação direta longa, esse tipo de citação quando tem mais de 3 linhas, né? E eles são destacados, ó. Eles são destacados. Como? Com uma formatação diferente. Com uma formatação diferente. Essa destacação é feita por uma formatação diferente. Que formatação diferente? É essa aqui. O que é que acontece com ela? Então, olha lá, ó, nós temos um recuo de 4 centímetros. Ó, esse recuo aqui, ó, é de 4 centímetros. A fonte é tamanho 10, ou seja, a letra aqui, ó, vai ser 10 cm. Não se utiliza aspas. Aqui eu não boto aspas, ó, ela não tem aspas. Deve ser deixado um espaço de 1,5, ó, um espaço livre aqui antes do texto, antes da citação e após a citação. Entre o texto e a citação, né? E ao final deve ser acrescentado sobrenome do autor em caixa alta, ano e página. Gente, ó, não esqueça isso aqui, ó. Isso aqui é a citação direta. Isso aqui, ó, é a referenciação. É isso aqui que fica entre aspas. Eu botei aspas, foi? Entre parênteses, tá bom? Entre parênteses. Beleza? Então, ó, nome do autor, por exemplo, ficava como? Sempre o sobrenome do autor, no caso, né? O sobrenome a gente utiliza o último, no estilo americano, né? Que nem senhor Gardens, né? Eu ia ser conhecido nos Estados Unidos como senhor Souza. Um nome bem bosta. Aqui, ó. Ia ficar Souza, caixa alta, Souza. Eita, quase não sai. Entre parênteses, né? Ano da minha obra, que ano foi? 2019 e página P.20, tá bom? Se eu tirei de mais de uma página, é P.20-30. Se eu tirei uma citação da 20 até a 30. Mas, ó, isso aqui é a minha referenciação. Esse modo aqui é a minha referenciação na citação direta. Eu boto tanto na curta quanto na longa. Ao final dela eu sempre vou botar. A diferença é que na curta ela vai estar dentro do texto. Eu vou mostrar um exemplo para vocês ficar mais fácil. E a longa ela vai estar recuadinha aqui, tamanho 10 centímetros. Mas uma exemplificação de citação direta é que ela tem que ter a página de onde eu tirei. Se tu esquece de botar a página, aí se torna uma citação indireta, porque a citação indireta é só sobrenome e ano, tá bom? Então, ó, a citação direta ao final entre... Pode falar. Mas aí no caso, se eu for fazer uma citação longa e esquecer de colocar a página, aí vai ficar errado, né? Plágio, vai cair como plágio. Porque ela vai ficar errada,
Vai ficar errado. Porque Vai ficar errado segundo a ABNT, né? Porque a professora vai dizer, ó, isso. tu fez uma citação longa e referenciou como citação indireta. Tu fez uma citação longa direta e referenciou como uma citação indireta. Tem professor que fala, ó, esse trabalho aqui vai voltar e tu vai ajeitar e a gente não vai tirar ponto. Tem professor que vai olhar e vai dizer menos ponto. Viu? Tem professor que deixa alterar, tem professor que não, ele não aceita esse tipo de erro, porque realmente é um erro simples, é um erro juvenil aqui, viu? Então ter cuidado quanto a isso. Sempre citações diretas, botar a página, sempre, viu? P mudo, ponto, página. Se for mais de uma página, ó, só de 20 a 30, tracinho 30, tá bom? Então, ó, sempre na citação direta vai ser, ó, vou botar até aqui, Souza, sobrenome do autor, o último nome no caso, caixa alta, maiúsculo, o ano, 2019, e a página, P.20. Sempre vai ser dessa forma, tanto na citação direta, longa, curta, quanto na citação direta longa. Citação direta curta, dentro do texto, normalzinho, entre aspas. Citação direta longa, diminui o tamanho para 10 centímetros, tem um recuo de 4 centímetros, né? E tem um espacinho antes e depois da minha citação direta longa. Ambas copiada e colada, mas mudando a formatação. Essa é a pior parte aqui do trabalho, que é a formatação segundo a ABNT. Segundo a ABNT, tá bom? Então aqui eu acabei de dar para vocês a formatação segundo a ABNT da citação direta curta e da citação direta longa, beleza? Bora fazendo exemplos aqui de citação direta curta, e tem outros tipos de referenciação, mas eu vou bater na tecla desse mais simples aqui por enquanto, que o trabalho de vocês, conforme vocês forem fazendo o trabalho, vocês vão evoluindo também quanto a isso. Quanto a alguns macetes que a gente olha, gente, essa citação aqui está diferente do que o professor ensinou. Mas, enfim, sigam essa forma aqui que eu vou falar para vocês. Tem uma diferencinha, mas se vocês utilizarem isso aqui não estará errado, viu? Então, ó, os textos lidos, aqui é um exemplo de citação direta curta. Ó, os textos lidos, esse símbolo aqui quer dizer que tem texto mais para trás, né? Tem algo escrito mais para trás do autor. Aí, ó, os textos lidos... aspas, ser ou não ser, eis a questão, fecha aspa, abre parêntese, Shakespeare, caixa alta, 1599, como é uma peça, né? É ato 3, cena 1. Era a expressão preferida. Então, ó, isso aqui ele tirou exatamente como tá no livro. Que livro? O livro de Shakespeare, escrito em 1599, ato 3, cena 2. Se fosse um livro, era página 200, né? Mas como é uma peça, é ato 3, cena 1, tá bom? Outro exemplo. Na contextualização histórica do desenvolvimento de ações afirmativas à luz dos direitos humanos, observa-se ser insuficiente, ó, aqui começa a minha citação direta, né? Insuficiente tratar o indivíduo de forma genérica, geral e abstrata. Faz-se necessária a especificação do sujeito de direito, que passa a ser visto com sua peculiaridade e particularidade. Fecha aspas, abrimos a fala e fechamos a fala. Piovesan, 2005, página 46. Assim, professor, aqui tem mais de 3 linhas, ó, aqui, ó. 1, 2, 3, com essa aqui 4. Mas lembrando, se fosse lá no Word, né? Se fosse no Word, ela teria até 3 linhas, porque como eu transcrevi para cá, tive que aumentar a letra, ela consumiu mais linhas. Mas ó, isso aqui é uma citação direta curta. Quais são as características da citação direta curta? Ela fica dentro do texto, ela tem menos de 3 linhas e ela tem aspas. Viu? Todas elas são exemplos de citação direta curta. Copiou e colou, mas ela tem menos de 3 linhas. Então ela fica onde? Dentro do texto e escrita em aspas. Lembrando que
Após a citação, nós vamos ter, abre parêntese, nome do autor em caixa alta, ano em que ele escreveu e a página que tu tirou o que tu escreveu, né? Que tu copiou, no caso. Aí ele vem aqui, ó. O único meio existente na Terra para influenciar uma pessoa, né, abriu parêntese aqui, ou abriu aspas aqui, desculpa, é falar sobre o que ela quer e mostrar-lhe como realizar o seu intento, fecha aspas. Até 3 linhas, dentro do texto, Carnegie, ano, página. Vê como é que se faz página, ó. É P ponto. Tem gente que bota P40, tá errado. Tem gente que bota P maiúsculo, P ponto maiúsculo 20, tá errado. É P minúsculo, ponto 20. Esse aqui é o modo correto. Esses aqui estão errados, viu? P ponto 40, P ponto 40. Tranquilo? Entendemos o que é uma citação direta curta. O que é que uma citação direta curta ela tem que ter? Quais são as características dela? Falem pra mim. Nome do autor. Nome do autor. O ano e a página. O ano e a página. E as características de formatação dela, como é que ela fica? Ela até 3 linhas. Ela tem que ter até 3 linhas. 3 linhas. Entre aspas, né? Entre aspas. E fica dentro do texto, né? Ela não é afastada. Dentro do texto. Ela não é afastada. Aí se eu fizesse uma pegadinha e perguntasse assim, ó, qual o tamanho da fonte de uma citação direta curta? É o mesmo tamanho da fonte do texto. É a mesma tamanho da fonte do texto. Que tamanho é? 12, viu? O tamanho do nosso 12. texto é 12. Porque na citação direta longa, o tamanho é 10. É 10. recuado e é 10. Vamos falar dela agora. Então, de novo, citação direta curtas, ipsiliter, copiado e colado, menos de 3 linhas. Dentro do texto, a formatação vai ficar, o que tu escreveu vai ficar dentro do texto e vai ser escrito entre aspas, né? E ao final a gente faz o que nós chamamos de referenciação. Isso aqui é chamado de referenciação. Viu? Isso aqui, ó, é chamado de referenciação. E a referenciação como é que se faz? Último nome do autor em caixa alta, ano e página. Isso sempre da citação direta. Tanto da citação direta curta como a citação direta longa vai ter último nome do autor em caixa alta, ano e página. A única diferença é que na citação direta curta, isso aqui vai estar do tamanho do texto, né? E na citação direta longa, nós vamos ter uma diminuição da letra, vai estar em 10 centímetros. Vocês estão prestando atenção que é muita coisinha, né? Isso aqui vai ser cobrado na prova, para vocês aumentarem o nível de atenção de vocês, porque vai ter 2 ou 3 cascas de bananas para vocês prestarem atenção. Eu vou dar um trabalho para vocês e eu quero que vocês apontem onde estão os erros, tá bom? Citação direta longa. A citação direta longa, ela já vai ter o que nós chamamos de uma outra formatação, uma formatação diferente segundo a ABNT, tá bom? O que é que ela vai ter? Então bora lá, ó. Nós temos um espaço e meio antes e depois. Nós temos um recuo aqui, ó, de 4 centímetros. Um recuo aqui de 4 centímetros. Nós vamos ter o espaçamento entre linhas. Outra coisa interessante, ó, o espaçamento entre linhas da citação é espaçamentos simples, que é justamente esses espaçamentos aqui, ó. Ele é um espaçamento simples. Por quê? Porque no texto, ó, esse espaçamento aqui, ele é 1,5, viu? Ó? Na citação direta o espaçamento é simples, no texto em si, o espaçamento é 1,5. Outra coisa, a fonte é tamanho 10. Fonte tamanho 10. Então, o que é que eu faço? Seleciono minha citação, recuo ela 4 centímetros, diminuo ela para tamanho 10, vejo se está um espaço antes da citação e um espaço depois da citação. Depois eu olho se eu retirei a aspas, né? Ó, não tem recuo na primeira linha também, ó, ela é reta aqui, ó, a gente pode ver. Não tem aspas, né? E vai ter aqui, ó, Shannon, Marinho, Oliveira, Apud, ó, citado por
Graco e Salvador. Ano e página, tá bom? Então, ó, é uma citação de Shannon, Marinho e Oliveira, retirada de Graco e Salvador, né? Tirada de Graco e Salvador, tá bom? Dúvidas da citação direta longa? É muita besteirinha. De novo, é uma citação que eu copiei e colei, né? Copiei e colei, também é ipsiliter. Porém, como ela tem mais de 3 linhas, ela tem uma formatação diferente da minha citação direta curta. Ela tem um recuo de 4 centímetros, ela tem um espaço antes e depois, ela tem a minha fonte tamanho 10, e o espaçamento entre linhas da minha citação, ele vai ser um espaçamento simples. Nós temos vários tipos, múltiplos, simples, 1,5, duplo. O que a gente mais utiliza na produção de trabalhos científicos vai ser o simples e o 1,5, espaçamento 1,5, tá bom? Lembrando, ó, que esse espaçamento aqui no meu texto em si, sem ser a citação no caso, né, ela vai ser o espaçamento de 1 cm, ele é 1 cm, enquanto o meu texto, a minha citação, ele vai ter 4 cm, ó. A gente vai ver aqui. Mostrando no trabalho fica mais fácil de vocês observarem. Ó, aqui, por exemplo, é uma citação indireta, ó, como é a citação indireta. Tá vendo? Ela não precisa, o nome não precisa estar em caixa alta, não precisa estar entre parênteses, até pode, né, mas não precisa. E o ano tem que ser botado, não precisa botar a página, ó. Por isso que eu sei que isso aqui, ó, essa citação, após a minha citação direta, ele fez uma citação indireta. Por que eu sei que é uma citação indireta? Porque não tem a página. Pela formatação aqui, a gente consegue ver que é uma citação indireta. E não está entre aspas também, né? E não está entre aspas, né? Não está entre aspas. Se tivesse entre aspas, a gente conseguia ver que é uma citação direta. Ele copiou e colou. Então, quando ele fala aqui, ó, para Graco e Salvador, quando as situações de estresse são constantes e os métodos de enfrentamento para tais problemas são insuficientes, torna-se crônico. Isso aqui não foi o autor que escreveu. Ou não foi Graco e Salvador que disse. Foi o autor que escreveu através do entendimento do que Graco e Salvador disse. Que é uma citação indireta. Através do que o autor entendeu, o autor que escreveu isso aqui entendeu de Graco e Salvador, ele fez uma citação indireta, que a gente vai falar já já. Então, voltando, citação direta curta, entre aspas, dentro do texto, menos de 3 linhas, né? Com nome, caixa alta, ano e página. Citação direta longa, a gente tem mais de 3 linhas, recuo de 4 centímetros, um espaço e meio antes e depois, a minha fonte é 10 centímetros e o espaçamento entre linhas é simples, tá bom? Isso aqui é a minha formatação segundo a BNT da minha citação direta longa. Citações indiretas. Então aqui, ó. O autor pode ser citado no corpo do texto. Então, ó, do mesmo jeito da citação direta curta, ele fica dentro do corpo do texto. Se for uma citação indireta, nós jamais teremos uma citação indireta daquela forma, com o recuo de 4 centímetros aqui. Não teremos. Por quê? Porque ela fica dentro do corpo do texto, usando somente a primeira letra do nome em maiúscula, mais o ano em que foi publicado o trabalho entre parênteses. Então, essa é a formatação da minha citação indireta. No caso, ó, poderia ser Souza, somente a primeira em maiúscula, abre parêntese, 2019. Né? Então, ó, segundo Souza, 2019, tal. Né? Então, ó, por isso que ele diz aqui, ó, somente a primeira letra em maiúscula. Mas eu também posso botar Souza, não é errado também, Souza, 2019. Lembrando, ó, se o nome estiver dentro do parêntese, ele sempre será caixa alta. Sempre. Se estiver dentro do parênteses, caixa alta. Se estiver fora, não precisa estar entre parênteses, é só botar a primeira letra em maiúsculo. Tá bom? Então vocês verão dessa forma. Vocês verão citações diretas também, só para confundir a cabeça de vocês mais um pouco. Mas ele pode vir assim, ó. Também, Souza, 2019. 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 20
2019, página 20. Pode vir assim também, uma citação direta curta ou citação direta, principalmente citação direta curta, viu? Citação direta curta. Pode vir assim também. Por que eu sei que é uma citação direta? Porque tem a página, tá bom? Mas voltando aqui para a citação indireta, de novo, somente o último nome com a primeira letra em caixa alta e o ano em que o autor escreveu aquele texto, tá bom? Então ele fala aqui, ó, um exemplo. Para Schofield, então, ó, primeira letra em maiúsculo, Schofield 2007, tá vendo, ó? Formatação. A formatação é a mesma do texto. Arial Times New Roman, tamanho 2, isso aqui é o nome da fonte, né? A gente sempre escreve em Arial ou Times New, viu? Arial Times New, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5. O espaçamento entre linhas é o mesmo do texto, espaçamento 1,5. Lembrando que o espaçamento entre linhas da citação direta é o chamado espaçamento simples. Espaçamento simples, viu? Então... Não, bora passando aqui. Aí bora falar alguns termos aqui para vocês observarem. Não significa que vocês irão usar. Até digo para vocês não usarem. Mas para vocês, quando estiverem lendo os artigos, verem esses termos e saber do que significa. Então nós vamos ter o APUD. Ó, o APUD vem do termo perto de, né? Citado por. É o conhecido citado por. Conforme, segundo, né? Pode também ser usado no texto e em nota de rodapé. De forma geral, é recomendado a não utilização do APUD no seu texto. Você só deve utilizá-lo para citar em obra difícil de ser encontradas ou artigos raros, né? Então eu não faço o citado por. Citado por. Tipo assim, ó, se eu falar aqui, ó, João APUD Souza, ou seja, é João citado por Souza. João citado por Souza 2019, né? Então o que é que eu faço? Eu estou lendo o livro de Souza, né? Eu estou lendo o livro de Souza. Eu pego e vou onde? Eu vou diretamente nas referências e leio o livro do João para não precisar fazer esse APUD, né? Eu vejo o livro do Souza aqui, ó, que eu estou lendo, e eu, em vez de pegar o que ele citou, né, a minha citação ser baseada nesse aqui, eu baseio nesse aqui, que é o que o João tirou, né, para fazer a citação dele. Ou seja, eu pego a base que João utilizou para fazer o trabalho dele. Beleza? Então isso é o APUD, citado por. Exemplo. Segundo Silva, 1983, APUD Abreu, 1999, página 3, diz ser tal. Então o que é que isso significa? Ó? Que, segundo Silva, citado por Abreu, né, ó, segundo Silva, citado por Abreu, 1919, página 3, esse 1919 e página 3 é tudo referente a Abreu. Mas Abreu ele tirou de que lugar? De Silva, que é um livro mais antigo, né? 1983. Então a citação do APUD fica até mais complicado da gente fazer. Por isso que é fraco quem faz e ainda é meio difícil, é confuso. Se vocês prestarem atenção, é meio confuso aqui de fazer, por isso que não tá em desuso isso aqui. Tá? Aconselha-se ir direto na obra de Silva, não, porque esse cara que escreveu isso aqui, ele pegou de Abreu, ó. Ele pegou de Abreu, né? Ele pegou de Abreu o quê? O que Abreu entendeu de Silva. Tá vendo como é complicado aqui? Então é melhor a gente fazer o quê? Pega diretamente o livro de Silva e bota segundo Silva, 1983 e vai, né? Olha, ele veio aqui também, outro exemplo. O viés organicista da burocracia estatal e o antiliberalismo da cultura política de 1937, preservado de modo encapsulado na Carta de 1946. Então, ó, nós temos Viana, 1986, página 172, citado por Segato, 1995, página 2014 a 2015. Porque eu sei que foi Segato que está citando Viana, até pelo tempo, ó. Segato é mais jovem,
Então não pode, Viana tá citando o futuro, né? É Segato que citou Viana, e esse autor aqui pegou as ideias de Segato. E Segato pegou as ideias de Viana. Então, se a gente for fazer dessa forma, vai ficar assim: apude, 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 apude. Então, em vez desse autor pegar as ideias de Viana, ele vai, de vez de esse autor aqui pegar as ideias de Segato, era melhor ele ter ido direto na ideia de Viana, sempre no mais antigo. Uma dica, ó. Quando tiver apude, vá sempre para o mais antigo, para a citação mais antiga, e pega esse livro aqui para ler, ou esse artigo, em vez de estar lendo o de Segato, né? Aí tem exceções, se for uma obra difícil de encontrar ou artigos raros. Nós temos o Etiale. O Etiale, então vai estar assim, ó, deve ser lido como e outros, sendo uma abreviação do latim Etiale ou Etialia, usando quando uma obra tem muitos autores, com o objetivo de não comprometer a legibilidade do texto. Pode ser utilizada tanto na citação ao longo do texto, quanto no texto da referência. Então, o que isso quer dizer? É quando tem muitos autores. Quantos autores, professor, em média? Não tem uma regra, mas a gente fala que é mais de 3. Quando tem até 3, a gente cita os 3. Segundo João, Pedro e José, 2019, e vai. Esse trabalho ele tem 3 autores. Se tivesse 4, eu ia botar o principal, que geralmente é o primeiro aqui, ó. Segundo João Etiale, né? Ou seja, João e os outros, João e a galera, 2019, aí vai. Quando tiver mais de 3, Quando tem até 3, a gente cita todos os 3, tá bom? E professor? Pode falar. Tem um livro aqui da minha cidade, né? Um livro que conta a história da cidade. Ele foi escrito, assim, a ideia inicial foi de duas pessoas, e aí tiveram vários autores que foram alunos de uma escola, né? Sim. No caso, se eu quisesse referenciar ele, eu colocaria o nome dos dois. Eu poderia colocar mais de um coautor. Não, é interessante. Aí eu colocava a gente pega só o principal. Quando ele tem 2 autores, eu boto o nome dos 2 autores. Por exemplo, foi 2 autores e colaboradores, né? 2 autores, um autor, um coautor e colaboradores. Eu não preciso citar os colaboradores. Eu boto o que está lá no livro, que é o livro de, sei lá, Severino e Silveira. Entendeu? Eu não preciso botar os colaboradores. Só boto o nome dos 2. Entendi. Se for 4, por exemplo, eu só boto o principal e boto o Etiale. O Etiale significa que o trabalho não é só do cara. Isso aqui é até meio chato, porque às vezes a organização, quando não tem um principal, todos têm a mesma equivalência, por exemplo, foram 6 autores. Os 6 autores, eles têm a mesma equivalência. Aí como é que vale? Como é que descobre como é que faz o principal? Ordem alfabética. Vai ser ordem alfabética. Então, por exemplo, eu fiz um trabalho uma vez para um congresso de química e o sobrenome do cara era Aurélio. Como nós fizemos o trabalho, Aurélio, eu, que é o Souza, e mais 4 pessoas, lá, como nós não tínhamos definido quem é o principal, geralmente o principal ou é o autor principal, pode ser o professor também às vezes é o principal também. Aí, como nós não escrevemos, foi citado um trabalho segundo Aurélio. Por quê? Por causa Aurélio Etiale. Porque o nome dele, sobrenome dele começava com A, né? Então era o primeiro ali. Tá? Então aqui, ó, exemplo. Segundo Schmidt, DC Etiale, Pattern Oriented Software Architecture Pattern for Current and Networked Objects. Um artigo aqui da gringa aqui que eu não sei como foi que eu peguei. Mas o que é que quer dizer? Que o trabalho é de Schmidt e a galera. Para não ficar uma referência lá nas minhas referências gigantescas, segundo o Schmidt, não sei quem, 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 não sei quem. Aí eles botam só Schmidt
et al. O trabalho de Einstein, por exemplo, foi um trabalho em comparação. Mas se tu for ler o original de Einstein, em inglês, tem Einstein, Albert não sei o que, tem Albert AB, se eu não me engano, é Albert Theodor Einstein, esqueci, não, é Theodor não, que ele é alemão, né? Então, ele e uma galera, né, matemáticos e outros físicos, mas tá lá um et al, tá bom? Perguntas? Tá de boas? Então et al é para quando eu não quiser usar um monte de gente, eu boto só et al. Eu não preciso botar um monte de nome. Lembrando, a ética, né, a gente fala assim, diz que se for até 3 autores, nós utilizamos o nome dos 3. Mais de 3, para não ficar uma coisa gigantesca, a gente bota somente o nome de um, tá? Ó, de novo, isso aqui não tem regra, tá? Não tem regra. Algumas coisas nós utilizamos o bom senso. Vixe, senso é com S ou com C, gente? Pelo amor de Deus. Senso? Ixi, não sei. C. Com S. C, não sei. Então nós utilizamos o bom senso. O que é que significa esse bom senso? Pô, outros caras fizeram esse trabalho, então é importante eu citá-los também. Não tem regra, mas nós utilizamos o bom senso. O bom senso diz que se for até 3, nós citamos todos os 3. Se for mais de 3, 4, aí nós podemos utilizar o et al. Professor, eu posso botar o nome de todo mundo? Eu achei que todos são importantes, todos os 5. Bote, não é errado. Mas, por exemplo, quando tu for ler essa citação, imagina. Segundo Alberto Loyola Campelos, Tiago, Mateus e Jorge, 2008, né? A gente perdeu 2 horas aí só falando o nome da galera. Então, por isso que aconselha-se botar o et al. Eles falam que até 3. Até 3. Bom senso, tá bom? Bora seguir. Confiabilidade das fontes citadas. Então, não é só citar, elas têm que ser confiáveis. A gente não pega, por exemplo, um vídeo do YouTube. Até tá se mudando isso aí bastante, mas a ABNT ainda não se posicionou tanto quanto a isso. E a comunidade científica também não gosta muito. Por exemplo, se tu pegar um professor antigo, mesmo que a ABNT tenha atualizado e ela aceita hoje citações do YouTube, nós vamos falar um pouquinho depois, quando estiver falando de referências, né, lá no final, falar sobre referências. Hoje se aceita o YouTube. Hoje se aceita o YouTube. Mas se tu pegar uma citação do YouTube, o professor vai dizer fraco. Por quê? Porque ele é antigão, do jeito do livro e tal. Mas existem vídeos perfeitos, documentários no YouTube, né? Então, é referenciado. A gente está no meio da transição disso aí. Hoje ainda é mal visto. Pode dizer. Professor, assim, mas é só uma observação. Dependendo do gênero textual, a gente pode usar, né? No caso, até citação também de uma conversa no WhatsApp. Pode, conversa no WhatsApp, conversa no WhatsApp, filme, tudo. Pode dizer. Eu acho que foi a BNT mesmo que eu vi. Não, ela sofreu uma... Vamos citar Ela sofreu uma atualização. Teve alteração. Foi em 2015 ela sofreu a alteração, botando aqui questão do YouTube, do WhatsApp, de redes sociais, né? Mas hoje, se tu citar redes sociais, dependendo do teu trabalho, ele vai estar fraco. Por exemplo, teu trabalho é sobre redes sociais? Aí aceita uma citação de rede social. Mas tu tá falando sobre concreto e tu viu um vídeo do fulaninho do YouTube que disse isso. O cara vai dizer, quem é esse fulano? Se as nossas citações, elas devem ser... O autor, ele tem que ser renomado, né? Quem é esse cara? É só um YouTube. Aí não é aceito, né? Não é aceito. Por mais que o cara tenha, sei lá, doutorado, mestrado, não é tão aceito pela comunidade. Nós vamos sofrer alterações nisso aí, né? Nós vamos evoluir porque é inegável que as pessoas extremamente inteligentes, por exemplo, vão migrar para essas outras mídias. Vão sair de livro e vão para as mídias mesmo digitais, né? Com vídeos, livros digitais, por aí vão. Então, bora lá. Confiabilidade. Sempre pegar uma citação do ícone citar, lá do Google Acadêmico. Ó, isso é o jeito mais fácil. Lá no Google Acadêmico, quando a gente vê uma citação, eu vou botar aqui para vocês.
a gente tem essa... Foi mal, não tem assim não. Ela tem duas... Não, é assim, ó. Duas aspas desse jeito aqui, calma, vai ficar bonito. Pronto, tem essas duas aspas aqui. Esse aqui é o ícone citar lá no Google Acadêmico. Então eu vi um trabalho lá, eu disse, Diego, como é que eu vou referenciar? Tem esses símbolos aqui, esse ícone, eu vou mostrar pra vocês. Esse íconezinho lá no Google Acadêmico. E vocês lá pegam e ele já vem no formato NBR. Ele já vem no formato NBR. Isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais na frente quando a gente vai falando de referências, viu? Mas aqui a gente está falando só de citação. Citação é uma coisa, referência é outra. Referência é aquele lá do final lá do final do trabalho, né? As referências. Que as referências são o quê? São as pessoas que tu citou dentro do teu trabalho, tá bom? Então, ó, sempre pegar a citação, né, lá no ícone citar, né? No caso, não é nem pegar a citação, é pegar a referência. Pegar a referência, tá? Do ícone citar do Google Acadêmico. Ó, o Google Acadêmico é um Google especificado somente para artigos acadêmicos. Existem outros locais onde vocês também buscam trabalhos científicos. Por enquanto, vamos ficar somente no Google Acadêmico. Isso é uma aula por fora, tá? Por isso que a gente não pega do YouTube, a gente não pega do Wikipedia, não pega de outros locais, porque eles não têm confiabilidade. Até então, eles precisam passar, ó, essa confiabilidade, gente, ela vem através de uma revisão, tá bom? Um livro, para ser publicado, ele precisa ser revisto por outras pessoas, por isso que ganha confiabilidade. A gente ainda está evoluindo para ter uma averiguação da qualidade das informações de outros meios, principalmente meios eletrônicos, que ainda a galerinha da ciência torce o nariz, tá bom? Se eu fosse aconselhar vocês, eu não aconselharia botar ainda, porque a galera ainda torce o nariz para esse tipo de material. Falar alguma coisa? Tem o Celo também é confiável, né? Sim, aí por que eu botei só Google Acadêmico? Porque o Google Acadêmico tem todos esses aí, viu? Cielo, Nature, tem todos, viu? Tem todas as outras plataformas. O Google ele vai te mostrar todas as plataformas de artigos científicos. Assim, todas não, né? Ele vai te mostrar uma plataforma interessante, uma disponibilização interessante de artigos científicos. Que às vezes tu não tem dinheiro para comprar uma revista, por exemplo, que para tu citar ela, tu tem que pagar. Então tu vai lá no Google Acadêmico, pega o que é de grátis, né, o conhecido 0800, e tá suave. Se tu comprar uma revista e quiser citar a revista, de boas. Mas fica mais fácil aqui no Google Acadêmico. Sites também podem ser citados, mas deve seguir uma ordem, né? A citação de um site, ele tem uma ordem. Gente, eu vou dizer citação o tempo todo, não é citação, é referência. Referenciação, tá bom? Então, ó, como é que fica? Sobrenome, nome, tá? Exemplo, Souza, ó, meu nome, W-J-E-A. Ou seja, esse é meu nome, ó, Wilker José Evangelista Alves Souza. Souza em caixa alta e os outros são as siglas do nome, né? Então ficou W-J-E-A. Título do texto copiado da internet ou do site. Disponível em maior que, copia o link, menor que, ponto, acesso em 28 de junho de 2018. Tá bom? Isso aqui é uma referenciação de um site. De novo, sobrenome ou nome. Pode ser também aqui, em vez de sobrenome ou nome, se for um site. Aqui pode ser de um blog, né? Mas se for de um site, pode ser o nome do site, né? Aí o título lá do material do site. Aí disponível em, abre parênteses, abre maior que, link menor que, acesso em 28 de junho de 2018. Essa é a ordem. Bora pegar aqui um exemplo do Brasil Escola. Do Wikipedia. Então ficava como? Wikipedia.
Wikipédia, sei lá, concreto, aí ó, ponto, né? Disponível em dois pontos, aí o link aqui, http wikipedia.com.br, né? Menor que, aí ó, acesso em, que dia é hoje? Hoje aqui? 28. Hoje é 28. Eu tô perdido, gente. 28 de que, gente? De maio? De abril. Né? Fevereiro, março, abril. 28, ó. Aí é uma coisa interessante, ó. É só o primeiro, então, é 28 de abril, né? ABRL 2020. Tá vendo como é que ficaria uma citação se eu tirei do Wikipedia? Se eu tirei do Wikipedia, então, ó, Wikipedia, concreto, disponível em, maior que, o link, acesso em 28 de abril. Cuidado, esse link ele não pode estar azul, né? Lembra que o link ele fica azul e com sublinhado? Que o cara, vocês entregam trabalho pra mim desse jeito, não tem nem essa vergonha de tirar o link. Tem como a gente tirar, gente. Botão direito, retirar e remover hiperlink, viu? Aí deixa tudo azulzinho. Esse é o formato de um site, ó. Nome do site ou o nome do blog, sei lá. O nome do assunto. Disponível em, maior que, link, né? Menor que, acesso em 28. Lembrar aqui, ó, que se for janeiro é jan. Se for junho é jun. Se for dezembro é 10. Enfim, né? Vai ser abril, vai ser abrilis, abre, né? Então é diminuído. Tranquilão? Aí eu vou... E professor? Já dei um exemplo aqui, não vou nem usar. Diz aí. Assim, é importante, a gente não pode esquecer a data do acesso, né? Porque às vezes a gente pega a citação, por exemplo, de um site, e aí nessa data que a gente pegou, a citação estava lá e tal, mas depois alguém vai lá procurar de novo e não está mais. Ah, sim, né? sim. Pode sofrer atualização. A importância de colocar... assim, ó, no AVA tem alguns artigos lá, assim, algumas seções que a gente clica no link para abrir, né? Sim. E já não tá mais lá, né? E aí a gente não encontra mais, tá? Já não. tiraram, verdade. A gente vê a data de acesso lá, só que quando entra, às vezes já tá com uns 5 anos, mas não tá mais no site. O site já não tá mais no ar, né? Então é importante botar a data de acesso para dizer quando foi que tu fez aquele acesso, né? Até porque se o professor, o orientador foi lá nesse site e encontrar tudo diferente, ele vai dizer, tu tirou desse site mesmo? Que dia foi que tu acessou? Rapaz, tu tem que tirar porque ele sofreu uma alteração, viu? Mas eu digo pra vocês, gente, citem pouquíssimo ou nada de sites, tá bom? Quando eu digo Google Acadêmico, é porque o Google Acadêmico ele vai mostrar artigos, livros, revistas, viu? Então, ó, quais são os locais? Artigos, livros, revistas, né? E outros tipos de que nós chamamos de periódicos, né? Desses periódicos entram documentos, jornais, tá bom? Entra isso aqui. Mas ó, fiquem nesse aqui, ó. Fiquem nesse aqui, ó. Artigo, livro, revista, tá bom? Lembrando que na revista é a publicação de um artigo, né? Mas ficam aqui, ó. Artigo, livros e revistas. Não tem erro, tá bom? Aí, formatação das referências, né? Falar sobre referências. Eu pensei que era na próxima aula, mas vai ser agora mesmo. As referências é que fica lá no final do nosso trabalho, né? Ela tem que estar organizadinha. Qual é a formatação segundo a ABNT? A formatação das nossas referências, que fica lá no final do nosso trabalho.
Então, ó, ele tem que estar alinhado à esquerda. O tamanho da fonte é 12. Espaçamento entre linhas é simples. As minhas referências, ó, uma coisa bem interessante, ela tem que ficar em ordem alfabética. Lembra, é um símbolozinho no Word que é assim, ó, de A a Z. Já viu esse símbolozinho aqui? A gente bota em ordem alfabética. Nós selecionamos, clicando nesse ícone aqui no Word, e ele bota todas as minhas referências em ordem alfabética. Então, de novo, alinhado à esquerda, né? Alinhado à esquerda, tamanho 12, espaçamento simples, tá bom? E tem que estar em ordem alfabética. Outra, separadas com um espaço simples, Por que eu boto espaço simples, ó? Porque o espaçamento entre linhas é simples. A gente tem também espaço 1,5 quando o espaçamento entre linhas é 1,5. Como dentro das minhas referências é simples, entre uma referência e outra eu tenho também um espaço. Então, ó, eu boto aqui minha referência, fica um espaço vazio e eu escrevo a minha outra referência. Isso aqui que é um espaço simples. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Então, ó, alinhado à esquerda, nós podemos ver que está em ordem alfabética, ó, B, C, 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 né? Alinhado à esquerda, a gente tem, ó, espaçamento entre linhas simples. Nós temos entre as referências um espaço simples também, vocês podem ver aqui, não está colado, né? Ó. Nós temos o tamanho da fonte, 12. Outra coisa interessante, ó, nós temos o título em negrito. O título do trabalho em negrito. Isso é obrigatório? Não. Mas na NBR, quando vocês pegarem lá do Google Acadêmico, uns vão vir em negrito e outros não. Então, ou tu usa todo mundo em negrito, ou tu usa ninguém em negrito, tá? Não deixa um com o outro sem, porque atrapalha, viu? Então, a gente pode ver, ó, que a ordem dos autores, elas também estão em ordem de relevância, né? Uma coisa também interessante que a gente tem que botar em prática, isso aqui eu tirei do meu trabalho, ó. Tirei do meu trabalho e a professora fez eu alterar. O que é, ó? Ou eu uso o último nome em caixa alta e as iniciais, ou eu uso nome em caixa alta e os nomes escritos por extenso. Eu não posso usar iniciais em um e extenso em outros. Então, isso aqui eu fiz alteração, né? Então, ficou aqui, ó. Codo, vírgula, W. Por quê? Porque eu usei tudo com abreviação. Ó, Benevides Pereira, AMT. Graco, CLA, C. Salvador, JA. Tá vendo que só esse aqui tava diferente? Aí minha orientadora disse, ó, Wilco, ou tu usa todo mundo nesse padrão, usando o último nome em caixa alta e os nomes abreviados, ou tu usa o nome por extenso. Aí eu preferi, como estava a maioria abreviada, eu usei a maioria, tirei esse de extenso e botei abreviado também. Uma coisa interessante é que esse sobrenome é quando tu não tem relevância, depois tu escolhe. Tu escolhe, por exemplo, meu nome é Wilker José Evangelista Alves Souza. Eu tenho que usar obrigatoriamente, segundo a BNT, Souza. Só que eu gosto de usar qual? Evangelista, porque é mais diferente, né? Então ficaria Evangelista WJAS. Mas isso eu tenho que ter relevância. Isso é interessante porque se teu nome é diferentão, tu pode usar esse nome que chama mais atenção, para tu não ser mais um Souza da vida, né? Até para chamar uma atenção também é interessante. O trabalho do evangelista tá lá. Bora lá. Porque Souza, imagine quantos mil Souza não tem num banner de apresentação, né? Num portfólio de apresentação. Vai ter 35 Souza. Até me encontrar ali vai ser diferente. Então, difícil. Então, usa o evangelista. Mas entenderam, né? A formatação das referências, ó. Que eu peguei de ontem. Eu peguei do Google Scholar, o Google Escolar, o Google Acadêmico. Eu peguei de lá, joguei nas minhas referências, alinhado à esquerda, tamanho 12, espaçamento entre linhas simples, espaçamento entre referências simples,
último nome em caixa alta, os outros nomes abreviados, título do trabalho em negrito. E tem que estar em ordem alfabética, minha referência. Dúvidas? De boas? Pode seguir. Então, como é que nós estruturamos o nosso referencial? Então, bora lá. Então, ó, o nosso referencial ele tem que ter o que é, para que serve, para que é importante, outros pontos, fatos históricos em destaque, ferramentas de destaque e de onde originou. O que é que eu quis dizer isso aqui? O meu referencial, ou seja, os livros que eu vou buscar é para referenciar o meu assunto, né? Os livros que eu vou buscar, os livros têm que me dizer que livros eu vou buscar. Os livros que dizem o que é, os livros e artigos que dizem para que serve e livros e artigos que dizem por que é importante. Outra coisa que é interessante também ter no meu referencial, isso eu estou falando no referencial teórico, né? Pode falar. No referencial teórico. Então aqui já é outra coisa, tá? Referencial teórico. Então eu tenho que buscar livros que dizem o que é do meu assunto, que dizem para que serve e dizem por que é importante. Outros pontos, eu tenho também que pegar livros que falam sobre fatos históricos, né? Ou ferramentas de destaque sobre aquele meu assunto. Então, se eu for fazer um trabalho sobre concreto, né? Aí, ó, eu vou pegar artigos o quê? O que é o concreto, né? Onde se utiliza o concreto, qual a importância do concreto e como se deu a evolução histórica da utilização do concreto. Aí eu pego vários trabalhos sobre isso aqui, 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 e eu formo o meu referencial teórico. Todos esses trabalhos que eu peguei para formar isso aqui, eles têm que estar lá nas minhas referências. Lá nas minhas referências. Então, ó, referencial teórico é uma coisa, referência é outra coisa e referenciação é outra coisa. Referenciação é lá nas lá nas minhas citações, tá bom? Então, ó, nas minhas citações eu preciso referenciar. Se eu citei, esse trabalho ele tem que aparecer lá nas minhas referências e vão compor o meu referencial teórico, tá bom? Entendeu? Ficou confuso isso aqui? Como vocês viram, o referencial teórico é uma parte do trabalho científico, né? Assim como tem a justificativa, assim como tem a introdução. Bem importante também, né? Então, o referencial teórico é isso aqui. O referencial teórico, ele é os trabalhos que vão embasar, né? E esses trabalhos, se tu citou eles vão ser referenciados e vão compor o meu referencial teórico. Uma coisa interessante que muita gente erra, ó, é que ele leu o livro, mas ele não citou o livro. Ele leu o livro e não citou, mas ele botou o livro lá nas referências. Tá certo ou errado? Errado. Tá errado. Ele só vai para as referências se ele citou. Se ele não citou, professor, eu não citei ele, mas ele me ajudou muito a construir o meu pensamento. Então, a construção do teu pensamento está errado. Porque na construção do teu pensamento, tu tem que fazer o quê? Citações. Aí entra a questão do fichamento. Do fichamento que nós vamos falar um pouquinho mais na frente, talvez na próxima aula. Ou seja, se eu fichei o meu trabalho, eu vou ter as minhas citações. Se eu vou ter minhas citações, eu vou utilizar no meu referencial teórico. E se eu utilizei no meu referencial teórico, ele vai ter que estar lá nas minhas referências. Beleza?
Aí, terminando aqui o assunto, bora falar sobre técnicas de leitura. Daqui eu vou ser bem rápido, porque eu acho que eu comentei com vocês isso aqui já na aula passada. Na aula que eu gravei lá pra vocês. Tá lá no YouTube, viu? Peguem lá. Então, ó, técnicas de leitura. Então, bora lá. Usa os três tempos de leitura. Que são, ó, chamada de leitura rápida, leitura de compreensão e leitura de interpretação. Quando a gente vai ler alguma coisa, gente, a gente pega o livro e folheia o livro. Quando a gente está folheando o livro, a gente está fazendo uma leitura rápida, tá bom? Gente, alguém está com o fone ligado aí? Desliga o fone aí, por favor. Ou tá querendo fazer pergunta? Tá travando muito aí. Não? Então bora. Então quando a gente folheia o livro, olha os temas, olha as figuras, nós estamos fazendo uma leitura rápida, nós estamos preparando o nosso cérebro para fazer a leitura, tá bom? Então nós fazemos uma primeira leitura, que é chamada leitura de compreensão, que é uma leitura rápida. Primeiro a gente folheia, depois a gente faz uma leitura rápida. Uma leitura rápida. Uma leitura rápida. Né? E depois nós fazemos uma leitura interpretativa, que é chamada de leitura de interpretação. Então primeiro a gente folheia, depois a gente faz uma leitura de compreensão e depois a gente faz uma leitura de interpretação. Isso aqui tudo às vezes a gente faz ao mesmo tempo, tá? Tirando a parte de folhear, conhecer o livro, ver quais os temas que o livro vai abordar. Isso aqui a gente olha muito, ó, no sumário. A gente olha o sumário do livro nessa leitura rápida para preparar a mente da gente para saber o que é que o livro vai tratar. Depois a gente faz uma leitura de compreensão, uma leitura, né, da apresentação do livro, dos pontos principais, folheando ali, mas fazendo uma leitura também. Depois a gente vem para a leitura de interpretação, que é a leitura que a gente vai ter que ler, fazer as paradas, tomar nota, né, fazer leitura e achar uma coisa, refletir sobre essa leitura, é a chamada leitura de interpretação. Utilizem sempre na leitura de vocês esses três tempos da leitura, viu? Leiam com o pai dos burros, né, gente? Isso aqui eu fui velho, né? Fui boomer pra caramba. Não vai mais com o dicionário não, gente. Leia com o Google aberto, tá bom? Leia com o Google aberto. Eu gosto que vocês utilizem até meios eletrônicos, que é o que eu uso. Gente, hoje eu tô lendo livros pelo Kindle. No Kindle, você pressiona uma palavra, ela seleciona e aparece dicionário. Aí você já sai o que ela é. Se não tiver lá no dicionário, já vai para o Wikipedia. Gente, eu quero chamar Wikipedia. É Wikipedia. Já vai para o Wikipedia. Ou seja, usem meios eletrônicos, principalmente o Kindle. Quem não conhece o Kindle, tem um app, viu? Gratuito. Tem um site que tu baixa livros e joga pro Kindle e você consegue ler, viu? Hoje eu tô lendo muito mais graças ao Kindle. Porque é bem interessante. Uma coisa interessante do Kindle também é que você consegue ver as partes que o povo mais grifou. Ou seja, dá pra tu ler um livro indo só para as partes importantes, entende? Assim, porra, 70% das pessoas que leram esse livro grifaram essa parte. Ou o que é que eu posso fazer? Eu posso ler o livro, se eu não tiver tempo de ler ele todo. Eu posso ler o livro só nas partes grifadas. Ou seja, o Kindle me dá essa facilidade, né? Eu consigo ver só o suprassumo do livro ali. Eu não preciso ler o livro todo se eu não estou afim. É um assunto que me interessa, mas eu não estou afim de ler o livro todo. Então eu posso ler só as partes que a galera mais grifou também. Usem esse aplicativo, perfeito, viu? Se não, baixem em PDF e leiam no Adobe Acrobat. O Adobe também tem boas... Aprendam a usar o Adobe, que ele é muito bom. Leia com a finalidade de entender, logo de forma lenta. A gente lê. O que é que o autor quer dizer com isso? Faz uma análise crítica sobre o que tu acabou de ler e volta a ler. Porque o que acontece? A gente está lendo, acontece muito comigo. Tá lendo, aí eu tô pensando na morte da bezerra. Deu um hiato, aí eu continuo lendo. Por exemplo, eu faço a minha análise no meio da minha leitura e meu cérebro não para de ler. Aí eu tô lendo aqui, eu digo, vixe, eu dei uma dormida aqui. Nesse ponto que eu dei uma dormida, mas não foi nem pensando em besteira, foi pensando no que eu acabei de ler.
Só que eu não parei de ler. Então o que é que a gente tem que fazer? Tem que exercitar. É ler, parou, fez uma análise, beleza. Aí a gente volta a ler. Ou leu, fez uma análise, isso demora milésimos de segundo, né? A gente faz uma análise bem rápida. A gente pega aí, volta a leitura e lê completo. Porque se a gente lê da onde a gente parou, já perde o fio da meada e se atrapalha também. Leem de forma lenta. A minha leitura ela é meio esquizofrênica. E eu também, existem inúmeros tipos de leitores. Eu gosto de ler, por exemplo, vocês encontrem um modo de vocês. Tem gente que gosta de ler em livro de papel. Tem gente que gosta de ler em livro eletrônico, que é o meu caso. Tem gente que gosta de ler em voz alta. Tem gente que gosta de ler num lugar extremamente silencioso. Tem gente que não se importa com barulho. Tem gente que se importa com barulho. No meu caso, eu gosto de eletrônico, o meio eletrônico. E eu gosto de ouvir. Ou a minha voz, ou eu boto o... Pode falar. E tem gente que não gosta de ler de jeito nenhum. Tem gente que não gosta de ler de jeito nenhum, né? Então eu gosto de ouvir. Às vezes eu vou pro quarto ali e fico dando uma de doido fazendo uma leitura pra eu me ouvir. Porque como eu falei pra vocês, eu dou umas viajadas. E eu preciso estar falando em voz alta pra eu poder compreender. Tá? Eu dou umas viajadas no que eu tô pensando e acabo pra eu ler um livro, às vezes é um século. Por causa que eu fico parando pra fazer muitas análises. Isso é bom, mas é ruim quando tu tem tempo pra ler, né? Então se tu faz muita viajada, começa a pensar muito na vida ali, diz, rapaz, isso aqui tocou meu coração. Rapaz, eu sou um bosta. Né? Então, se tu tem isso aqui, o que me mantém a minha atenção é estar ouvindo. Então eu gosto também de audiobook. Eu gosto que o Adobe leia pra mim, né? Que o Kindle não faz essa leitura. Quando eu leio no Kindle, eu leio mesmo em voz alta. Mas o Adobe dá pra gente fazer a leitura. Quem não sabe botar o Adobe para ler, viu? Só botar no YouTube lá, ó. Como fazer o Adobe ler em voz alta. Aí ele vai baixar lá o pack da Raquel, que é a vozinha, aquela voz. Olá, tudo bem? Tem gente também que não gosta de voz eletrônica. Tem gente que só gosta de audiobook em voz humana. Eu não ligo, eu uso tanto eletrônica como voz humana e é na velocidade 1000. Tipo, é assim que eu consigo ler porque eu não perco tempo. Vídeo no YouTube eu só assisto no 1,5, 1,75, 2, acelerado. A mãe, eu lembro quando eu morava lá com a mãe, ela disse, o que tá ficando é doido, deve ver o cara lendo rápido, falando rapidão. Né? Então eu pauso quando chama atenção. Foi uma leitura muito tensa, eu baixo a velocidade e ouço novamente em forma devagar. Mas quando é coisa simples que a gente consegue entender rapidamente, eu boto para acelerar mesmo. Reserve o tempo do seu dia para ler. Eu leio sempre que eu acordo, gente. Eu acordo cedo, 6:30 da manhã. Minha esposa ainda está dormindo. E eu aproveito para fazer uma leitura ali de pelo menos 1 hora todos os dias. Reservem um horário para vocês para ler, senhores. Ler é muito importante. Quem quer falar bem, quem quer escrever bem, precisa ler. Se você não ler, você vai ter dificuldade para ter desenvoltura na escrita, na fala, né? Leitura é tudo. Leia onde achar que é melhor, né? Até botei aqui, ó, papel, computador, celular, viu? Aparelhos eletrônicos, tablet, no próprio Kindle, que é uma espécie de tablet, mas só para leitura. Enfim, encontrem o local em que vocês gostam de ler. O importante não é o local. O importante é ler, viu? Leiam em qualquer coisa. Imprimam. Porque tem muita gente que fala assim, eu não leio porque livro é caro. Gente, tem muito livro na internet em PDF, tu imprime e é metade do preço. Né? Ou muito menos. Eu não leio porque eu gosto de ler no computador e eu não tenho computador. Ou seja, a pessoa fica inventando um monte de desculpa, né? Então não inventem desculpa. Leiam. Utilizem essas técnicas de leitura que vai melhorar. Existem outras milhões de técnicas. Vejam lá no YouTube. Vejam no YouTube técnicas de leitura, que vai ter várias técnicas de leitura lá interessantes. Técnica de escrita. Então nós vamos ter aqui, ó, o brainstorming. Essa técnica de escrita vai ajudar vocês a escrever. Tem muita gente que não tem a habilidade de escrever, mas existe algumas técnicas para forçar o nosso cérebro a escrever. Uma delas é o brainstorming, que é a tempestade de ideia.
Como eu dei técnicas de leitura, agora técnicas de escrita. O brainstorming é o quê? Eu escrevo tudo que vem na minha cabeça. Trei, loucura total, esquizofrenia. Depois eu venho dizendo, isso aqui não presta, isso aqui não presta, isso aqui eu tava drogado, não dá certo. E eu uso pelo menos uma parte dele, né? Se tu chegar e fazer o brainstorm e não prestar de nada, então essa técnica não serve pra ti. Outra coisa, ó, é colocar questões. Então quando eu estou escrevendo uma introdução, por exemplo, eu boto assim, ó. Quando iniciou? Como é utilizado no mundo? Como é utilizado no Brasil? Como é utilizado no Maranhão? Como é utilizado em Bacabal? Ou seja, eu vou falar de concreto. Aí eu falo, ó, quando iniciou, como ele é utilizado no mundo, como ele é utilizado no Brasil, como ele é utilizado no mundo e como ele é utilizado em Bacabal. Ou seja, professor, eu quero falar de fazer minha introdução, mas não sai nada. Então, tu fazendo essas questões aqui, ó, tu já vai ter 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos pelo menos. Já dá uma folha, né? Então vai ter 5 parágrafos pelo menos quando a gente bota questões. Então quando vocês estiverem escrevendo, vocês façam no brainstorming também, vocês podem botar questões ali aleatórias que vai ter que estar dentro da tua escrita. Outra coisa é a gente fazer o mind mapping, que é o mapa mental, né? O mapa mental é justamente aqueles que, né, quando eu estou lendo ali o livro, eu vou botando uma coisa que leva a outra, ou leva a outras duas coisas. Eu observando o meu mapa mental, eu consigo escrever. Ó, antes de escrever, a gente precisa rever tudo que a gente leu. Por isso que é importante não só ler, mas tomar nota, fazer mapas mentais, fazer uma leitura antes, uma leitura de um artigo antes para tu escrever. Porque quanto mais tu lê, mais rico vai ser a tua escrita. Bom, e a gente tem também a camada de escrita livre, ou o free writing, que é ali em torno de 5 ou 10 minutos. É mais ou menos como se fosse um brainstorming. Eu vou escrevendo ali tudo que eu posso em 5 a 10 minutos, eu paro e releio. Depois eu faço outros free writing, ou seja, eu tenho intervalo de escrita, intervalo de leitura do que eu escrevi. Depois eu tenho mais um intervalo de escrita e outro intervalo de leitura do que eu escrevi. E isso forçando o cérebro de 5 a 10 minutos. Ou seja, eu preciso ter uma padronização desse meu tempo, né? Até para forçar o cérebro ali a começar a escrever melhor, a focar, né? Falar e ouvir. Se eu tiver com preguiça de escrever, eu posso conversar comigo mesmo ou gravar, né? Gravar minha fala sobre aquilo e depois eu escrevo. É um brainstorming também, é um free writing também, só que é eletrônico, né? Ou seja, eu gravo ali no meu celular e depois eu vou ouvir e ajudar também a escrever. Faço muito isso aqui. Eu leio um artigo, às vezes eu não escrevo nada sobre ele. Eu vou lendo, aí pego meu celular e gravo. Olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí leio, aí eu faço as minhas citações indiretas pelo celular. Depois eu venho só, anoto, né? Anoto o título do meu artigo e já falo, depois que eu ouço, eu faço a minha citação em direta. Uma dica para vocês aí também. Principalmente para pessoas que têm dificuldades de escrever. Eu tenho muita dificuldade de escrever porque eu tenho muita dificuldade de concentração. Então, para parar e escrever eu tenho muita dificuldade. Então, se vocês têm essa dificuldade, usem todos esses mecanismos aqui que vão ajudar vocês. E escreva every day, todos os dias, senhores. Quando vocês estiverem fazendo a monografia de vocês, ou estiverem estudando, ó, vocês têm que escrever todos os dias. Se você estuda todos os dias, você escreve todos os dias. Por quê? Porque é um exercício, gente. É um exercício. Escrever é um exercício. Tu exercita isso, tu vai ficar mais fera. Se tu não exercita, tu vai ter mais dificuldades, né? Aí ele bota aqui, ó, visando prazos, principalmente quando tu estiver fazendo o teu TCC. Se tu fizer isso durante toda a tua graduação, isso aqui vai ficar molezinha. Utilizem essas técnicas aqui. Beleza? Falou, bebês. É nóis.
Tamo junto. A aula fica por aqui e a gente vai ter uma conversinha já já. Pão.